Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, né, a mais um webinar promovido pela ICTS Protivity. Hoje estamos aqui, né, com um grupo super especial, né, de convidados, né, para falar sobre o Empresa Proética, né? Para quem não conhece, o Empresa Proética é uma iniciativa, né, promovida pela CGU, aqui no Brasil, com o objetivo de incentivar as empresas a adotarem programas de compliance efetivos, né, e serem reconhecidos por isso. Então, é uma iniciativa que já tem alguns anos, bastante reconhecida, né, dentro do mercado. A gente ainda tem um grupo restrito de empresas com esse reconhecimento, né, mas a própria CGU ela falou que ela tem a expectativa de incentivar o mercado, de aparecer novas empresas, né, com esse reconhecimento, e nada melhor, né, do que conhecer a prática, né, com quem já conseguiu esse reconhecimento, né. Hoje, então, a gente tem representantes de 3 empresas aqui com a gente, do Grupo Elfa, da Prumo Logística e da ICTS Protivity, e vou, então, apresentar os nossos convidados, né. Temos, então, hoje a Aline de Andrade Moura, gerente de compliance do Grupo Elfa, Deviane Costa, gerente-geral de auditoria e compliance na Prumo Logística, e Adriano Chacon, coordenador de riscos, compliance e DPO na ICTS Protivity. E também mediando aqui o evento junto comigo, né, eu sou o Jefferson, diretor de compliance e sustentabilidade da ICTS Protivity. Eu tenho também a Lívia Pinheiro, né, que é uma consultora master de compliance e sustentabilidade aqui trabalhando junto com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigados pela presença. Lívia, é com você. Bom dia a todos, obrigada pela participação. Estou muito feliz de estar com esses convidados aqui, porque eu sou uma particular entusiasta, né, do Proética, então sei muito bem o que vocês passaram e fico muito grata de estar participando desse momento. Então, como o Jefferson citou, né, nós temos aqui a Elfa Medicamentos, a representante Aline, da ICTS Protivity, o Adriano, e Deviane, falando da Prumo Logística, que foram 3 empresas que acabaram na última semana de receber aí a grata premiação, né? Tiveram a oportunidade de ir lá, de participar da premiação deste último ciclo do Proética de 2020 e 2021, que guarda muitos detalhes legais, como, por exemplo, ver o que a empresa passou durante a pandemia, né? Então, vocês tiveram a oportunidade de não apenas revisitar todos os controles e mecanismos e ferramentas de compliance internos, mas também ver como que a empresa passou por tudo isso e conseguiu essa premiação. Então, para falar aí um pouquinho desse sucesso, né? Já que a gente está de parabéns para lá e para cá, vou convidar a Deviane para me responder minha primeira pergunta. No caso da Prumo, qual que foi o segredo de sucesso de vocês? O que foi o diferencial para essa premiação ter acontecido? Bom, bom dia a todos, né? Acho que, primeiramente, deixa eu agradecer ao time da ICTS pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho dessas nossas percepções, né, sobre percepções e aprendizados, né, dessa trajetória aí para a gente chegar no Proética. E espero que essa nossa conversa de hoje seja, de alguma forma, um incentivo, né, para que, de alguma forma, mais empresas tenham aderência, né, ou busquem esse caminho aí nesse processo de melhoria, de implementação de programas de compliance efetivos, né, bem implementados, estruturados. Mas antes de entrar nesse assunto, né, deixa eu também aproveitar aqui o espaço para parabenizar mais uma vez o Jefferson, né, pela conquista aí do prêmio do Compliance on Top, né, ser reconhecido como um dos profissionais de compliance mais admirados. Isso é para poucos, né? E vocês ainda tiveram uma dobradinha aí com o Bruno Massar. Então, parabéns ao time da ICTS, parabéns aqui também, obviamente, se estende a todos os que figuram nessa lista hoje, né? E aproveito também o espaço para parabenizar as demais 66 empresas, né? Nós somos 67 no total,
E eu acho que é um caminho, né, de reconhecimento, é um caminho sem volta, né, um reconhecimento muito bacana e que, por mais que ainda seja um número que precise melhorar, se a gente olhar para o ciclo anterior, já consegue enxergar que a gente já teve uma melhora nisso, né, teve uma ascensão aí na quantidade de empresas que foram certificadas não, né, não é um certificado, mas que obtiveram o selo. Bom, então vamos lá. Respondendo aí a sua pergunta, Lívia, não sei, acho que não tem assim, uma fórmula de sucesso, né? Eu acredito que muitas coisas, né, pequenas e grandes, fizeram diferença para que a gente pudesse chegar nesse programa de compliance reconhecido com o selo do Proética, né, que é um programa estruturado, bem implementado, mas talvez destacar que tenha feito diferença ao longo do tempo a gente ter feito um trabalho de assim, muito próximo às lideranças, né, de valorizar, de convencer a importância das ações que precisavam ser implementadas, né, e que hoje são parte da estrutura do nosso programa. E eu acho também que nos manter abertos, né, as dificuldades, as dores, né, das áreas, né, acho que direcionou a gente para se manter aberto constantemente para pensar em soluções diferentes, pensar em mitigar os riscos, mas, ao mesmo tempo, também mitigar esses impactos que naturalmente, implementar processos e controles traz, né, para as áreas. Então, é claro também que nem toda dor a gente consegue aliviar, né? Acho que vamos dizer assim, mas acho que demonstrar genuinamente que você incorpora naquilo que você está entregando a visão do outro faz toda a diferença para manter essa engrenagem funcionando, né? Acho que é uma demonstração genuína, né, gente? Não é só ir lá conversar e depois chegar com sei lá, com um processo, com uma norma, com um controle que goela abaixo dos teus pares, das pessoas que compõem ali a companhia, né, dos colaboradores. Então, eu acho que assim, se o compliance for percebido só como uma área que cria dificuldade, que cria barreiras, que cria formulários, cliques em sistemas, não vai ter valor, né? Acho que tem que trabalhar em parceria, buscando soluções alternativas, né? Buscando, como eu disse antes, mitigar o risco, mas também viabilizar que o negócio ande, viabilizar que os impactos às áreas sejam minimizados, né? De outra forma, vai ser um caminho muito mais longo, né? E mais difícil. E assim, parar para pensar, né? No final das contas, o que faz diferença, né, para um programa de compliance efetivo não é o controle que você implementa, não é a norma que você divulga, são as pessoas, né? São elas que vão fazer ali, vão tomar as decisões no dia a dia para que essa cultura seja disseminada na companhia e que as boas decisões, as boas escolhas sejam tomadas. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente investir tempo, né? Tempo para que se tenha essa percepção de valor agregado, essa importância das ações, né, do programa de compliance, né, especificamente. A gente tem que estar sempre atento às necessidades do negócio, a gente tem que estar atento aos riscos, obviamente, mas a gente tem que exercitar a empatia, gente. Acho que assim, ouvir. Tem que ouvir as pessoas, tem que ponderar, tem que rever, né? Assim, a gente não é o dono da verdade e existem muitas formas de chegar no mesmo resultado, né? Então, assim, parar um pouquinho, pensar e escolher um caminho que seja um caminho de consenso e um caminho que deixe ambos os lados confortáveis. Então, assim, eu acho que esse trabalho de parceria com as áreas, né, de compartilhar, de ter essa preocupação com as dores do outro faz toda a diferença
para você conseguir chegar ao final do caminho, né, com o patrocínio de todo mundo, né, não só da alta administração. E eu acho também que assim, um outro ponto que eu destaco é que assim, foi a tentativa que a gente fez, a primeira tentativa do Proética, né? Muito embora ela não tenha sido uma tentativa bem sucedida, ela foi certamente assim, um ponto de partida para que a gente pudesse deslanchar, né? Para a gente pudesse enxergar com riqueza de detalhe aquilo que a gente precisava estruturar melhor, né? Desenvolver, ou mesmo, até mesmo assim, colocar poucos detalhes, mas enfim, eu acho que isso fez diferença e a partir dessa visão, né, do que é importante ter ali, a gente focou em organizar e planejar. Então, aí é organização e planejamento mesmo. Depois que você conhece todos os detalhes, o que você precisa estruturar, porque vem essa resposta, né, da CGU em relação ao que você não atende, você consegue trabalhar melhor essas informações e estruturar um plano de ação para alcançar um resultado melhor, né, obviamente. Então, a gente construiu esse planejamento e identificou essas ações que precisavam ser realizadas e fez os alinhamentos, obviamente, necessários, né, e a gente fez a mesma coisa agora no ciclo de 2021, tá? Muito embora a gente tenha tido êxito, a gente entende também que isso é um processo contínuo, né? A melhoria é necessária, a gente tem aí um mundo em transformação, as coisas mudam o tempo todo e manter esse programa vivo, né? Manter essa estrutura toda funcionando em favor dos negócios é o que gera valor. Então, a gente fez o mesmo exercício e com o objetivo de avaliar o que faz sentido a gente ainda investir tempo e mudar e melhorar para fortalecer, né, robustecer cada vez mais o nosso programa. Acho que você está no mundo. E agora, sim. Você falou alguns pontos muito importantes, que são a continuidade, né? Não é um trabalho de uma vez só, então tem que ser uma coisa contínua, um aprimoramento, um engajamento e que ninguém faz nada sozinho, né? Isso não é uma atribuição apenas do compliance sem a participação. Aline, você gostaria de, por favor, também contar um pouquinho sobre como foi a participação na Elfa? Ai, sem dúvida. Primeiramente, bom dia, gente, bom dia a todos. Muita felicidade em estar aqui, né, nesse grupo aqui seleto, falando desse assunto e ainda mais trazendo aqui toda essa energia, né, do reconhecimento que foi a semana passada, né? Então, aqui é realmente uma energia de festa. O que aconteceu no Grupo Elfa está muito em linha com o que a Deviane acabou de falar. Então, o segredo do sucesso aqui é difícil escolher, mas eu trago aqui 3 pontos, né, que eu acho que foram cruciais para o Grupo Elfa conseguir. E aí, fazendo um destaque, foi a nossa primeira tentativa. Na primeira tentativa, a gente já conseguiu. Isso não é obra do acaso, nem sorte de iniciante, né? Isso, para o Grupo Elfa, vem muito em resposta da maturidade do sistema de compliance que existe no Grupo Elfa, que teve sua implementação lá em meados de 2015. Então, a gente vem falando aí de todo esse tempo de amadurecimento mesmo, né? De melhoria contínua, e chegou no momento em que a gente se lançou para esse desafio. Então, um segredo do sucesso para o Grupo Elfa foi a maturidade do sistema, que já conta aí com 6 anos, né? Então, isso para a gente foi importante. Um outro elemento também, que nesse interim desses 6 anos de sistema de compliance, foi trabalhar esse tema na organização, no grupo inteiro, como uma cultura. Né? Então, é cultura, as pessoas precisam se aculturar, estar alinhados nessa energia, nesse sistema, para que a tomada de decisão seja automática. Né? Conheçam o apetite de risco da companhia, conheçam quais são as diretrizes, saibam tomar decisões nos processos, nas áreas, no dia a dia, de forma autônoma, mas alinhadas à cultura. Isso é uma cultura de compliance que vai permear ali toda a organização. A intenção e a ideia é que as áreas, de forma autônoma, consigam replicar compliance ali no dia a dia. E isso vem com a maturidade do sistema mesmo, né?
E o outro ponto, terceiro, é a parceria com as áreas, né? Eu costumo dizer ali no Grupo Elfa que a área de compliance é a maior área da companhia, a gente está com aproximadamente 3.000 funcionários, porque realmente é de todo mundo, né? A área de compliance operacionaliza, toca o bumbo ali, faz gestão, mas no dia a dia, todo mundo. Né? Então, a partir do momento que você divide essa responsabilidade, automaticamente divide as conquistas também, você tem um engajamento maior, né? E muito em linha com o que a Deviane falou, é sentar com as áreas, é pedir apoio, é ver se aquele controle funciona, é ver aonde que compliance pode apoiar, porque às vezes a área tem uma dor, que é a força do compliance que vai ajudar. Né? Tem muitas vezes você é apoio de outras áreas, e em outras tantas vezes você pede o apoio da outra área. Então, essa parceria, essa troca, você ter a liderança ali engajando seus respectivos times, falando, né? Ali, dando mais capilaridade à mensagem, é de fato um terceiro aí segredo que foi importante para o Grupo Elfa, né? Então, resumindo, cultura, a maturidade do nosso sistema e, de fato, ter boas parcerias. Tem áreas que são cruciais para o sistema de compliance. Gente, gestão, financeiro, comercial, precisam, comunicação, sem dúvida, precisam estar de mãos dadas, né? Então, acho que pode ter um pouco disso tudo aí, o segredo para que a Elfa tenha conseguido aí já na primeira tentativa. E, Adriano, no seu caso, e aí, se identificou com alguma coisa que elas falaram? Pois é. Bom, primeiro bom dia. Eu compartilho a alegria de todos pelo reconhecimento, por a gente estar aqui hoje podendo falar um pouquinho mais. Dá também visibilidade ao reconhecimento e à importância dele, o quanto ele pode servir. A gente falava aqui um pouquinho antes da live, né, sobre alguns nortes que a gente poderia ter para os nossos programas de compliance. Este selo da CGU, do Proética, é talvez um dos mais bem consolidados deles que a gente tem à disposição. Então, claro que isso é sempre motivo de muito orgulho e muita satisfação. Sim. A Deviane foi extremamente feliz quando ela trouxe as pessoas no centro, né? Eu também não posso ser ingênuo de dizer que não estou num ambiente privilegiado, né? Dentro da ICTS, a gente tem um time de consultores espetacular. O Jeff já foi parabenizado aqui, isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios pares de compliance que disseram isso. Essa estrutura que é anterior, muito anterior à minha chegada, é uma estrutura que caminhou junto com toda a jornada da própria ICTS, né? É uma empresa que ela já tem um código de conduta desde 2007, por exemplo, quando ainda não se falava em muitos lugares sobre compliance, sobre ética, acho que até pelo contrário, né? Evitava-se falar e tudo mais. Então, há um legado muito importante e que ele foi construído desde que a empresa era muito menor do que ela é hoje. Hoje a ICTS conta com aproximadamente 400 profissionais, e aí a gente volta para a questão de trazê-los para o centro, né? Eles são trazidos para o centro desde antes do ingresso deles dentro da companhia, né? Um dos nossos processos lá de compliance individual, então há um processo de entrevistas que é realizado antes mesmo da contratação para entender sobre um pouco daqueles valores daquele profissional, qual que é a relação daqueles valores com os valores que a ICTS preconiza, e essa etapa tem um peso fundamental, né? Então, a partir daí, ainda que esse processo, porque é um processo de entrevista humano, ele já deixa desde cedo, mesmo antes do profissional, e até contando muitas vezes dentro do processo seletivo, o quanto isso é importante dentro da organização. Já serve minimamente para acender uma luzinha ali e falar, bom, eu estou entrando num lugar onde eu sei que esse assunto. Se ele, estava em Marte esse tempo todo e não conhecia esse ICTS de nenhuma forma, por qualquer razão, e não sabe o quanto a gente fala desse assunto, minimamente dentro do processo seletivo ele já teria esse contato. E ele continua acontecendo, acontece dentro da integração, depois quando ele tem o contato com os líderes dele. Acho que a Aline também foi bem feliz da gente tratar todo mundo como uma parte da estrutura de compliance, né? Lembrar que o nosso
plano aqui é tratar como se estivéssemos falando de aviação, né? A gente depende muito dos humanos. Não adianta a gente criar redundância, não adianta a gente criar protocolos, políticas, procedimentos, se eles forem ignorados, né? Se houver a ignorância total com relação a tudo aquilo que a gente criou, e especialmente em parceria, para que eles entendam o porquê e a partir daí consigam suportar e entender qual que é o caminho que a gente vai seguir, de nada vai servir. A gente pode falar, vamos ficar aqui falando para os nossos pares o tempo inteiro, e a efetividade disso vai ser muito baixa, né? Então a gente volta sempre para a questão da importância de cada um, do papel de cada um, entender e sempre deixar firme a nossa posição. Olha, é nesse caminho que a gente vai precisar seguir, é por essa direção que a gente precisa caminhar, e aí o resto é o que a gente tem, né? A nossa reputação, são esses reconhecimentos, e aí a possibilidade de, né? Nosso caso, não foi a primeira vez, essa já é a 5ª vez consecutiva que a gente consegue esse reconhecimento, deixando sempre o Proética, as exigências que são inúmeras, né? Todo mundo passou aqui pela dor de levantar evidência, de trazer documentação, e trazer isso de forma dentro do programa. A gente sabe, se deixar para fazer isso de última hora, vai ser um trabalhão, vai ser difícil avançar, né? Então, deixar isso sempre na cabecinha. Olha, toda ação que você faz, fala, poxa, isso aqui eu sei que eu consigo usar lá no ponto de transparência, esse aqui eu sei que vai para o ponto do patrocínio da alta direção, e aí quando chega, o reconhecimento acaba sendo um passo natural. É um pouquinho, passa por aí, Lívia. Isso. Jefferson, você gostaria de comentar algo? Com certeza, Lívia. É sempre legal ouvir quem conhece na prática, né? Aqui a gente não está falando de pessoas que leram o regulamento e estão opinando, né? Estamos falando de profissionais, de empresas que tiveram que traduzir esse regulamento em ações, algumas coisas que eu acho que é importante. Primeiro, né? O programa de compliance ele tem os 8 passos, os pilares básicos, né? Não adianta querer reinventar a roda, né? Você não tem um código de conduta ética, precisa ter, né? Não tem um canal de denúncias independente, precisa ter, né? Não tem como pular etapas. Não existe fórmula mágica, né? Tanto que ninguém aqui falou que teve um segredo que descobriu e que da noite para o dia foi resolvido. Gente, isso não existe, né? O compliance é um trabalho longo, exige tempo, exige recursos, precisa ter sim o comprometimento da autodireção, precisa ter o apoio das demais áreas, né? Isso, a questão da cultura, o apoio das demais áreas, que foi citado pelos 3, né? É algo que sim, a gente que acompanha a iniciativa do Empresa Proética nota que isso é bastante valorizado e importante, e algo que as pessoas precisam ter muito claro, né? E que o Empresa Proética, ele é consequência, né? Ele não é o objetivo em si. O objetivo em si é a cultura de integridade, é ter um programa de compliance efetivo, e a partir disso você pode conseguir ou não o reconhecimento. E do nosso lado, né, como o Adriano Chacon bem destacou, além de trabalhar o nosso próprio programa e ter esse reconhecimento, né, a gente acredita muito na questão de ter que dar o exemplo, né, pela prática, né? A gente também fica muito feliz de ter a Elfa, o Grupo Elfa e a Promo, que são 2 clientes da ICTS aqui também participando, mostrando que é algo factível, é algo que com trabalho as empresas conseguem obter o sucesso, né? Concorda, Lívia? E você, alguma consideração? Concordo muito, e eu acho que outro ponto importante para complementar aqui, e que veio à minha cabeça quando o Adriano comentou sobre a 5ª vez consecutiva, a Aline comentou sobre a primeira, né, a grande sorte de principiante, e a Deviane comentou sobre as lições aprendidas, e na segunda já conseguiu, é que
a obtenção do reconhecimento, ela não é uma garantia para sempre, para todo sempre. Ela é um reflexo, um espelho da vida do compliance na vida da organização. Então, se a partir de algum momento, alguma altura, assim, o carro descarrilar de alguma forma, né, a cultura não estiver boa, as coisas não estiverem fortes o suficiente, você não garante que no próximo ciclo você vai ganhar também. E aquilo é pontuado assim, é calibrado de uma maneira positiva no momento da avaliação da CGU, né, o fato de você ter nas vezes anteriores, mas isso não garante que a avaliação seja positiva necessariamente para a sequência. O que eu acho muito positivo, porque é realmente um diagnóstico sobre como a empresa naquele ciclo está se comportando e evoluindo para que ela continue, de fato, tendo esse reconhecimento. Então, eu acho muito importante, porque não fica um selo garantido, um stamp que vai ser para sempre. A empresa continua precisando cuidar. E o outro ponto é o planejamento e a organização. Então, uma vez que você se organizou, identificou quais eram os seus gargalos ou vulnerabilidades em cada um dos blocos e reforçou isso para frente, dali para frente vai ficando cada vez mais fácil. Então, mesmo quem não conseguiu de cara, que pode ter sido a experiência desse último ciclo para muitas empresas, porque nós vimos que a participação aumentou muito e de variados setores da economia, o que foi ótimo, mesmo quem não conseguiu de cara, já está dando um passo a mais no programa de compliance. Essa mensagem eu gostaria de deixar, de não desanimar caso não tenha conseguido o reconhecimento neste ciclo, porque certamente o exercício, os esforços de, né, se organizar, coletar evidências, identificar os gargalos, vai ser útil para o ciclo que vem. Então, não desanime, vamos em frente. E, bem, seguindo aqui, como nem tudo é festa, nem tudo são louros, né? Vamos entender também na experiência de vocês. Eu gostaria que a Aline começasse respondendo quais foram as dificuldades para essa obtenção, nesse último ciclo que vocês participaram e conseguiram. Vamos lá, né? Eu acho que o desafio, né? Qual que é o desafio? É a gente se equilibrar. E de que ponto de vista, né? Porque você lê o requisito ali do Proética, você fica com uma vontade de fazer evidências 1000, né? Nossa, para atender esse ponto, eu vou fazer o formulário X, eu vou pôr o controle Y, eu vou, fazer 15 evidências para cada ponto. E aí, pegando a ideia aí que o colega falou, de que o Proética, ele não é o fim em si mesmo, né? O Proética, ele precisa ser uma consequência. Se você faz o caminho oposto, partir do requisito para fazer as coisas, você vai focar somente em controles, em evidências, então você vai matar as outras áreas, porque você vai encher de formulário, encher de rotina, encher de controle, porque você está com fim na evidência do Proética. Então, o desafio é equilibrar o apetite do profissional de compliance, de falar, ok, eu preciso evidenciar essas coisas, maravilha, vamos organizar. Se não existir, vamos organizar. Se existir, a gente mantém. Mas se eu precisar criar algo na minha melhoria contínua para chegar no Proética, vamos ter bom senso. O quanto que isso é efetivo, o quanto que isso vai impactar a área e o quanto que, de fato, eu não consigo, de outras formas, chegar neste mesmo fim. Né? Então, o desafio é pensar nas ações que precisam ser feitas, mas do ponto de vista da efetividade do sistema de compliance, para o Proética ser meramente um reconhecimento disso, e não um fim em si mesmo. Então, o desafio é isso, assim, pensar nas suas ações, já na etapa de planejamento, o quanto é efetivo, o quanto que de esforço vai dar para a área de compliance, para a área que vai receber aquele controle efetivamente, se faz sentido para a organização, né? E depois como evidenciar. Então, pensar nos elementos, pensar no planejamento, na execução e na efetividade. Então, eu acho que esse é um desafio, equilibrar, pensar que a companhia tem um objetivo maior, que é vender, que é produzir, ou seja, é um negócio, né? O Proética é uma questão importante, mas também não pode exagerar na medida, né? Eu acho que esse é um desafio, eu queria muito trazer essa mensagem aqui, principalmente para quem está se organizando agora e precisa criar coisas, né? Então, acho que esse foi um desafio que a gente passou. A gente já tinha maturidade, já tinha muita coisa, mas é tentador, né? Nossa, se eu criar isso aqui, dá uma baita de uma evidência. Mas, gente, calma, né? Então, esse é um desafio, né? E o outro é a gente acompanhar a maturidade e pegar as oportunidades de melhoria e saber que aquilo vai ser importante para o projeto. Eu não deixar passar.
né? Tem muita coisa no sistema de compliance que te dá insights de melhoria. Canal de denúncia é um deles, veja a recorrência de temas, aí você consegue saber como tratar e como mostrar que as coisas estão se retroalimentando. Comunicar de uma forma ativa, não comunicar para fazer evidência, né? Veja a sua cultura, veja o que engaja de fato o seu time, como que eu comunico da melhor forma, né? Então, eu acho que são esses os desafios, os elementos que, assim, eles fazem você suar bastante a camisa, se reinventar, para você não cair na tentação de checklist. Eu acho que... A tentação de checklist é ótimo. Tentação de checklist não pode, né? O Proética ele tem que ser muito mais que isso, e o caminho até a obtenção dele vai passar por muitos desafios, muitas dificuldades. Eu acho que a dificuldade do profissional de compliance é não cair nessa tentação. Ficar isolado no seu mundo, viver uma atmosfera de checklist, sem prestar atenção no que isso vai causar no negócio e nas outras áreas. Deviane estava sorrindo, se lembrou de alguma coisa? Conta um pouquinho sobre a experiência de vocês, quanto às dificuldades. Então, na verdade, assim, acho que eu quero começar pela dificuldade de esperar por tanto tempo o resultado, né? Então, assim, essa ansiedade Dificuldade número 1, ansiedade. Nossa Senhora, essa ansiedade é cruel, né? A gente prepara tudo em fevereiro para receber aí um retorno em setembro, né? Acho que em setembro que a gente recebeu, né? Mas, enfim. Então, acho que assim, o que eu penso, né, dessa dificuldade, esse desafio, conecta um pouco com as coisas que a gente já falou, né? Assim, e vai conversar um pouco com o que a Aline acabou de falar também, né? A gente assim... É importante a gente ter a compreensão, né, de que, na verdade, assim, a compreensão de que o programa de compliance é uma atribuição, é um compromisso é um assunto de todo mundo, precisa estar ali disseminado e absorvido em todos os níveis da organização, né? Isso é fundamental. Isso é um processo gradual, contínuo, né? Não acontece do dia para a noite, né? Assim, você constrói isso com uma relação de muita parceria, com uma atuação resiliente, né? Assim, de proximidade com as áreas, né? Você tem que ter, te demanda ter um olhar sempre atento sobre as necessidades dos negócios, as necessidades, né, específicas, né, particularidades aí das áreas, e leva você a sempre... te coloca naquela situação sempre de ouvir o outro, que eu já mais um pouco do que eu já falei, né, do exercício da empatia, você se colocar no lugar do outro, ouvir, ponderar, rever e tentar chegar nesse meio tempo, né, essa busca, e eu acho que esse é o ponto principal, né, essa busca por esse equilíbrio, né, por esse ponto que seja um ponto aí ótimo para todo mundo. Ele é um processo que é trabalhoso, porque você chega com uma visão, você vai discutir essa visão e a pessoa vai te dizer que aquilo não faz sentido e você vai tentar construir junto a melhor forma de chegar no mesmo resultado. Isso não é um trabalho danado, gente. Isso é muito mais fácil você chegar impondo alguma coisa, né? Sem dúvida, mas o resultado não é efetivo, né? Você não vai ter ali as pessoas engajadas em fazer esse programa de compliance, parte da cultura da organização. Então, acho que eu destacaria isso, né? Assim, acho que ponto de dificuldade não é dificuldade, né? Vou chamar de desafio mesmo, porque é um processo gradual, contínuo, né? Que exige paciência, exige resiliência, exige tempo de dedicação para que você construa uma cultura e não, como disse aí, acho que a Aline, e não um monte de papel para ser preenchido e o objetivo final ser o Proética e não a cultura em si, né? Então, acho que é por aí. Eu até arriscaria adicionar um pouquinho de humildade também, né? Porque a gente vê quando está em algum ponto que está meio capenga, vamos lá, está capenga porque está capenga, a gente tem que realmente ir atrás de consertar. Não é assim, eu preciso
qualquer maneira, criar uma evidência positiva de algo sobre isso. Aí a gente vai, mas vocês têm isso? A gente ainda não tem isso tão amadurecido, então não tem. Então vamos melhorar para no próximo ciclo a gente passar a ter. E, Adriana, comenta, por favor, na CTS, quais são as suas visões sobre esses desafios. Acho que foi ótimo esse ponto que você trouxe, né? São várias e várias perguntas, para as quais, às vezes, a gente não vai ter resposta, porque não aconteceu durante o ano, ou porque está no planejamento, isso vai acontecer, ou que, às vezes, não acontece. E aí posso trazer um exemplo prático, né? E que a CGU voltou a bater nesse relatório, que é a divulgação dos resultados financeiros da companhia. Né? É um ponto de transparência, é um ponto que a CGU coloca como obrigatório, né? Um bloco específico, e ele pede lá para que todas divulguem os seus resultados e tal. E a gente sabe que não são todas que são obrigadas a fazê-lo por nossas questões legais, né? Então, isso não acontece. Olha, eu não faço, isso é um problema? Não necessariamente. Você consegue compensar a transparência de outras formas, né? Você consegue trazer a transparência em si, não, e aí, como a Aline colocou, não como fim nela mesma, mas de maneira a prestar resultados, a demonstrar para a sociedade aquilo que você tem feito, sem necessariamente abrir os seus resultados. Isso quer dizer que você vai tirar ponto na questão específica? Não, talvez você perca aquele ponto, mas são 100 possíveis, né? Dentre os quais a gente precisa obter 70, e aí, claro, que tem a questão do critério de mínimo, ali uma nota de corte para cada um dos pontos. Então, acho que esse, sim, também acaba sendo um desafio. Entender que o Proética precisa também atender e entender a diretriz da própria companhia que a gente está inserido, né? E é um papel de diálogo. Acho que esse meio ponto que a Deviane colocou precisa acontecer também com o Proética, né? O sonho, o objetivo incrível seria atingir os 100 pontos? Óbvio que seria, né? Mas não necessariamente isso vai ser possível, e também isso não significa que o seu programa é melhor, ou é pior, ou que ele está mais ou menos implementado dentro da sua organização. Então, acaba acontecendo. E aí, claro, a gente não pode deixar de lembrar, né, até porque ainda estamos nesse momento, que foi a ação da pandemia. Né? Dentro da organização, a gente sempre gostou muito do contato humano, né? Muito embora a nossa atividade ela não exija o trabalho presencial, esse contato para a gente sempre foi muito importante. Né? Durante as ações aqui do que a gente chama de mês da ética, que é o mês de outubro que a gente separa para falar bastante sobre o assunto com todo mundo, a gente adorava ir aos escritórios, né? A CTS tem escritórios em BH, no Rio de Janeiro, em Alphaville, além da Berrine aqui em São Paulo. A gente gostava de ir aos escritórios, conversar com as pessoas, trazê-las para o centro, dentro do ambiente onde elas estavam. E há, claro, um prejuízo quando a gente não pode fazer isso. Acho que todo mundo passou pela experiência, sabe quanto esse contato digital ele acaba sendo mais frio. Por ser mais frio, é natural que a gente precise trazer alguma maneira para continuar engajando essas pessoas durante esse período, né? Para trazer elas para perto do programa. As situações, o nosso formato de trabalho mudou, então as ameaças também mudaram, né? Então, entender um pouquinho dessas ameaças e num cenário, e é isso que é curioso, dos últimos 5 anos, a gente já tem 6, porque tentamos também em 2014, quando o Proética abriu para a gente, mas não fomos aceitos pelo porte da companhia à época, mas tentamos e tivemos um relatório negativo também, antes desses 5 agora que são positivos, mas os relatórios que demonstram a evolução da maturidade da própria CGU. A CGU tem ficado cada vez mais exigente com relação às demandas que ela tem feito. Né? Antes a CGU dizia, olha, você precisa ter um plano de comunicação, você precisa ter um plano de treinamento, e agora ela já vai dizer no relatório desse ano que isso precisa estar conectado com a sua matriz de riscos e compliance. Né? Não basta só você colocar uma série de treinamentos de cartilha ou algum plano para dizer que tem. Não, isso precisa estar conectado com o teu risco efetivamente apontado. Né? Então, acompanhar essa régua
e saber que o teu plano você não pode se acomodar em tempo algum e precisa continuar evoluindo, com certeza é talvez o maior desafio que a gente tem para continuar obtendo esse reconhecimento. Jefferson, alguma consideração? Bacana. De fato, a iniciativa, né, quando a empresa decide aplicar, né, e participar da iniciativa da empresa Proética, ela vai lidando com vários desafios. Eu acho que um importante é o convencimento da alta direção para ter o apoio, né, para essa iniciativa, porque, como a própria Aline comentou antes, não é uma iniciativa do compliance. Né? Se o compliance decidir sozinho, tentar fazer sozinho, não vai dar certo. Né? Precisa ter o envolvimento e a participação das outras áreas. Então, esse processo de convencimento costuma ser um desafio. A outra é a questão de interpretar o regulamento, né? Porque muitas pessoas também acham assim, ali já entendi, estou pronto, né? E às vezes precisa, sim, ter uma maturidade, um senso crítico, conseguir saber olhar o mercado, né? Dentro da ECTS a gente tem a vantagem, né, de estar em contato com várias empresas, clientes nossos, para entender o que acontece em cada uma delas, né? O que deu certo para uma e o que deu errado. E às vezes o aprendizado de uma acaba servindo também para a evolução da outra empresa, né? Então essa questão de conseguir conectar as visões é muito importante. E aí eu aproveito para fazer um gancho para a pergunta do Décio Araújo. Eu agradeço pela sua pergunta, Décio, que você está perguntando da questão da mudança da regra, né? Para ser mais preciso, essa mudança não foi nessa edição, tá? Foi na edição passada, de criar um efeito funil. E o objetivo disso foi permitir que fosse mantido a qualidade das análises feitas pelo comitê gestor, né, que a CGU puxa. E por quê? Porque cada vez mais vai aumentando o número de empresas que aplicam e muitas delas não atendem os requisitos mínimos. Então, por isso que a CGU criou essa metodologia de filtro, ou seja, tem alguns elementos básicos. Por exemplo, não ter o canal de denúncias, ela não vai nem olhar, ela já vai desclassificar e já vai apontar na hora. Quando atinge esses requisitos mínimos, ela começa a avaliar os blocos, tá? E diferente do que algumas pessoas também pensam, a CGU não está analisando os 6 blocos de uma vez, né? Ela prioriza justamente aqueles que, quando for o CGU, o comitê gestor, né? Ela prioriza aqueles que tipicamente geram uma maior dificuldade. Por quê? Porque se a empresa não passa já naquele bloco, ela não precisa eliminar os demais, né? Puxa, mas aí eu não consigo saber o que eu preciso melhorar. E, na verdade, o recado que ela está passando é o seguinte: são 6 blocos, todos eles são importantes. Você tem que ter o mínimo em cada um deles. Então, se nesse daqui você já não está conseguindo, né, reveja o plano, priorize isso, né? Então, o que eu deixo como dica se for para priorizar dos 6 blocos, né, quais desses a empresa teria que olhar com atenção de início, seriam os blocos 1, 5 e 6. Tá? E não começar lá pelo bloco 2, 3, que é a parte de políticas, treinamentos, comunicação, que é onde geralmente a grande parte das empresas tem as ações, né? Só que justamente por isso o comitê gestor acaba não começando por elas, né? Então, ter esse cuidado eu acho que é importante, tá, Lívia? Muito bom. Um outro ponto que eu pensei também, enquanto o Adriano falou sobre o próprio amadurecimento da comissão avaliadora da CGU, eu achei isso uma excelente lembrança, porque é exatamente isso. A gente tem que também andar conforme a sofisticação que o próprio programa está exigindo. E que é muito bom que se exige, justamente porque a gente quer que o reconhecimento seja algo com muita credibilidade, com muita confiabilidade e uma reputação positiva no mercado, mas verdadeira, não apenas positiva por positiva, né? E aí, adicionando também que nos últimos congressos, enfim, e eventos que aconteceram para falar sobre os mecanismos da CGU, foi divulgado também que foram desenvolvidos e melhorados alguns sistemas informatizados para ver alguns pontos específicos sobre as empresas. A CGU declarou isso, né? Eu até tenho uma colinha aqui falando sobre isso, porque isso me chamou muita atenção, que foi o módulo do próprio Proética, né, para avaliar e monitorar o programa de integridade, a questão da nova lei de licitações,
os acordos de leniências e os processos administrativos de responsabilização. Então, quer dizer, a CGU também está se aprimorando para isso. Então, quando a gente fala sobre uma empresa que obteve o reconhecimento e que isso dá um sinal positivo de reputação, a gente realmente tem que valorar isso, porque é a CGU mostrando que não vai conceder esse reconhecimento por meramente conceder. É algo que está assim, a empresa adquire, valida, valoriza e é para seguir uma continuidade. E outro ponto é sobre a transparência disso, pelo fato de que os relatórios avaliados também ficam disponibilizados no próprio site. Então, qualquer empresa que se predispor a obter esse reconhecimento, a se organizar para obter esse reconhecimento, ela tem acesso também aos relatórios das outras empresas do próprio setor. Então, não tem desculpa para não se envolver, não se interessar. Ela pode ir atrás, claro que dependendo do nível de maturidade, até mesmo do porte da empresa, no próximo ciclo pode não ser uma chance mais robusta disso acontecer, mas tudo bem, se organiza dentro da sua evolução para que, mesmo que não seja no próximo ciclo, no seguinte, e aí dá para fazer essa pesquisa de benchmark, dá para acompanhar o trabalho da CGU e ir fazendo o trabalho de formiguinha para chegar lá, né? Bem, vamos falar aqui então um pouquinho, já para a gente ir finalizando, né? A gente está no nosso controle de tempo aqui, sobre... Adriano, pode começar falando um pouquinho da ECTS. O que é mais marcante para você nessa obtenção do reconhecimento do último ciclo e já olhando aí para o nosso futuro do ciclo 22? Legal. Bom, você sabe que esse é uma dos poucos reconhecimentos que a gente fica feliz quando tem mais gente, né? Esse não ganha quando você tem exclusividade, né? E também não é feito um ranking, né? Não existe a primeira, a segunda ou a terceira, é um grupo. Então, quanto mais a gente vê outras empresas se engajando na iniciativa, vendo o quão difícil é obter esse reconhecimento, e mais empresas, de fato, sendo reconhecidas, traz para a gente que faz parte desse grupo. Mostra o quanto isso começa a ser reconhecido por todo mundo, mostra como é reconhecido também pelo mercado, a importância, a seriedade, porque acho que é legal a gente sempre falar da seriedade, né? O Proética, nessa edição, ele marcou 10 anos, desde o começo da existência, são 10 anos sobre a gestão da Controladoria Geral da União, um órgão governamental, mas que já passou, talvez, por todos os espectros políticos aí nos últimos 10 anos. E mesmo assim ele se mantém quase que inalterado. Inalterado, mas no ponto de vista da evolução, cada vez melhor. Ele exige cada vez mais das empresas, ele demanda cada vez mais evidências, um formato mais assertivo. Então, a perenidade desse programa, que vem de novo, estaremos em ano de eleição, talvez o governo mude, talvez não, mas a gente já tem a certeza e a esperança de que esse reconhecimento vai acontecer também dentro do ciclo planejado, né? Daqui a um ano a gente vai estar de novo falando das evidências, fazendo todo o nosso trabalho, parando aqui nossas máquinas para focar de novo, passar para eles um pouquinho de como isso aconteceu dentro desse ciclo. Então, está dentro de um grupo tão seleto, que tem crescido porque as pessoas demonstram cada vez mais engajamento, e de um trabalho que tem se mostrado sério até hoje, acho que, de fato, é o que é mais marcante. Óbvio, do ponto de vista pessoal, a gente teve a melhora em 10 pontos percentuais da nossa nota, o que foi bastante relevante, né, do ponto de vista de que essa já é a 5ª vez, então demonstra que a gente sempre tem para onde avançar, para onde evoluir, ainda temos um caminho a percorrer, mas naturalmente que a gente fica também muito satisfeito de ter esse avanço, de ter o resultado do nosso trabalho, que é árduo, né? Acho que todos aqui compartilham disso, demonstrado numa avaliação, e aí essa avaliação, infelizmente, não tinha como ser feita uma avaliação de checklist de pontos, né? Eles olham lá cada um dos 6 blocos e avaliam individualmente cada um deles com base em critérios bastante objetivos.
Bacana. Deviane, você gostaria de compartilhar o que foi mais marcante para a Prumo? Está no mudo, eu acho. Isso. Me dei conta disso. Então, não sei se eu acho que assim, não tem uma coisa específica, assim, sabe, para compartilhar. E, na verdade, assim, passa um filme na cabeça, né? Assim, olhar para trás e ver como é que a gente começou, tanto que a gente evoluiu, e chegar aí ao final de mais um ano de pandemia, né? Com o reconhecimento de um selo tão sério, né? Importante, e como bem disse o Bruno não, desculpa, perdão. Adriano. Isso. Eu acho que assim, é motivo realmente de muito orgulho, de muita alegria, e a gente teve ainda mais um marco atingido, né? A gente teve a certificação da ISO 37001 também. Então, eu acho que o fato de serem dois reconhecimentos, né, de grande monta, de muita seriedade, mostra que a gente está no caminho certo, né, que a gente está fazendo as boas escolhas, que a gente tem esse compromisso com essa agenda de ESG, né, com a nossa estratégia de sustentabilidade, e é também assim, é uma certeza de que a responsabilidade só aumenta, né? Cada vez mais, né? A Proética traz requisitos sempre adicionais, né? Traz novidades a cada edição. Então, isso muito acompanhando aí o cenário, né, da atualidade, né, da transformação que o mundo vem passando, que as empresas vêm passando também, e a gente vai estar sempre buscando evoluir, buscando acompanhar essas mudanças de forma que a gente consiga ter sempre um programa de compliance efetivo e uma cultura de integridade efetiva também, né, que aconteça na prática. Então, assim, o trabalho não para, né? Assim, essa evolução, essa continuidade, ela é exigida, ela é necessária e não tem descanso. É sempre melhorar, porque é o caminho, né? Aprimorar, como disse a Aline, não é preencher checklist, o objetivo não é pontuar 100% Proética, né? Mas o objetivo é olhar para ele e falar assim, cara, o que faz sentido aqui, né? O que é bacana a gente fazer, o que faz diferença e o que eu posso adaptar? De repente, né? Beleza, não vou pontuar, mas eu vou fazer alguma coisa aqui que adicional, que vai fazer diferença no dia a dia da companhia, né? Que se transforma em valor agregado também. Então, acho que é por aí. E a Aline também, coincidentemente, também passaram por a questão da ISO esse último ano. Ah, que legal! Então, e aí, Aline, conta um pouquinho. Exatamente, né? Para o Grupo Elfa foi um ano aí muito feliz, um ano de muito reconhecimento, e está em linha com o que eu ia falar de expectativa, né? O que foi mais marcante foi acompanhar essa expectativa nossa dessas duas certificações, mas fechando aqui no Proética, marcante foi ver a organização recebendo isso. Todas as áreas comemorando, todas as áreas parabenizando, se sentindo parte. Então, de fato, e quando a gente fez menção, né, nas nossas redes sociais, a gente também trouxe toda a organização para receber esse mérito. Em todos os momentos a gente falou, o Grupo Elfa, o time Elfa, a organização reconhecimento da companhia, a gente não trouxe para a área de compliance, porque de fato não é. Sim. Não é da área de compliance. Então, foi marcante isso, assim, do ponto de vista do Grupo Elfa, foi marcante ver a recepção de outras áreas, que são donas desse reconhecimento, tanto quanto a área de compliance, mas tomando posse dessa vitória, né? Então, para a gente foi muito bacana, foi bem marcante isso. E uma outra coisa que marcou também foi olhar as empresas, as outras, né, que também foram reconhecidas, e notar de como está pulverizada a representação do ponto de vista de mercado, vários nichos representados ali, e saber que isso vai fazer uma onda de melhoria, porque a empresa vai querer manter, e para querer manter, ela vai movimentar o ecossistema que está ao redor dela, né? Ela vai olhar os terceiros de uma outra forma, ela vai tomar decisões de uma outra forma, não é um fim em si mesmo, mas ela quer manter.
É uma corrente do bem, né? Vira uma corrente do bem. Ela quer manter, né, esse reconhecimento. Então, ela vai fazer por onde? Então, deu também uma sensação muito boa de que, simultaneamente, os setores vão começar a se movimentar e fazer uma onda ali concatenada, e aí a gente vai ter um resultado aí, do ponto de vista de país, né, um pouco mais uniforme, né? Foi marcante também presenciar isso do ponto de vista do reflexo para o mercado. Isso, só para pontuar isso também, essa sua fala, a gente tem o dado de que foram 327 pessoas que solicitaram acesso ao programa no último ciclo. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade de pandemia, com todas as questões emergenciais que da noite para o dia as empresas tiveram que abrir os olhos para resolver, isso é muito bom. E eu e a Nívia até está colocando aqui, não existe concorrência no compliance. Quanto mais empresas reconhecidas, melhor. Exatamente. Total. Para a gente aproveitar os últimos momentos que a gente tem aqui, vocês podem deixar algum recado para os executivos e executivas que agora vão falar, legal, vamos aproveitar essa onda, então, esse ânimo. Por onde que eu começo? Aline, aproveitando que você já estava concluindo a sua fala, que mensagem você daria? Insistência e engajamento de pessoas. É isso, é o coletivo. A vitória vem no coletivo. Muito bem. Isso. Adriano, e você? Eu diria para a gente manter as pessoas no centro sempre, né? Não só do ponto de vista de mantê-las engajadas, mas da gente ouvir, né? A ética, que é um pilar mais do que fundamental para o nosso programa, ela é nada mais do que a conversa entre as pessoas para que a gente chegue no resultado daquilo que é melhor para a boa convivência de todo mundo. Então, a gente precisa ter as pessoas no centro, precisa ouvi-las, entendê-las realmente, né, para daí sim a gente conseguir manter o nosso programa maduro o suficiente. E perguntar, né, até mesmo deixando aberto para as respostas que não forem tão boas assim, porque se a gente não se abrir para ouvir as respostas ruins, a gente não vai saber consertá-las. Deviane, e no seu caso, qual seria a sua mensagem para o pessoal? Eu tenho assim, uma linha de pensamento bem parecida com o que eles trouxeram, né? Assim, manter as pessoas no centro, manter o engajamento, trazer esse assunto, né, para ser permear esse assunto na organização, né? O compliance não é um assunto só de uma área, ele é transversal, ele é um compromisso que todo mundo tem que assumir e não você não chega na empresa e define que seus valores são aqueles, né, que a empresa está definindo. Você traz isso de casa, né? Então, ter essa percepção de que você faz parte de uma estrutura, né, de um ecossistema que impacta o mundo de forma positiva é incrível. Então, assim, inspirem, né, assim, eu diria para os executivos que querem fazer isso, né, querem chegar no Proética, inspirem seus times, patrocinem as áreas de compliance, né, deem apoio e que o resultado vai vir naturalmente, né? Quando você tem genuinamente essa percepção, essa vontade de caminhar, construindo, fazendo boas escolhas, o resultado é natural. Muito bom. Eu vou arriscar roubar uns segundinhos aqui para complementar uma coisa que eu acho bem importante enquanto consultora e vendo os clientes buscando, né, as informações para começar, que é a questão do Instituto Ethos também. O Proética, o cadastro de empresa Proética não é uma certificação e sim um reconhecimento que ele é gerado a partir dessa coalizão de esforços, né, entre o CGU e o Instituto Ethos. E aí, na linha de tudo que vocês já falaram aqui sobre esses esforços contínuos, o convite às áreas a participar, eu pontuo que a questão de ser signatária ao Instituto Ethos, ela é um requisito de admissibilidade para o reconhecimento, e isso é muito bacana porque o Instituto, por si só, ele promove todo esse aculturamento a partir de uma série de ações espalhadas, né, periodicamente. Então, tem a questão do Pacto Global de Integridade, tem todos os grupos de integridade, tem GTs diversos dentro do Instituto Ethos. Então, assim, para quem está começando, dá para começar participando, tornando isso mais perto, né? Disponibilizando executivos a participar desses programas, entender o que, afinal de contas, o Instituto Ethos faz, como é que a gente pode conhecer, que tipo de indicadores eles promovem.
e trazer isso para a vida e ajustar o aculturamento para isso, né? Tem todos esses grupos que dá para participar, dá para se filiar. Então, assim, para a aplicação, pensando lá na consequência de ter o reconhecimento, de qualquer maneira vai ser exigido pela CGU ser signatário do Instituto Ethos. Mas bem antes disso, dá para a empresa buscar todos os eventos e webinars e materiais produzidos pelo Instituto. E aí eu também deixo essa sementinha aí de convidar o público a conhecer melhor o trabalho. Jefferson, você quer fazer algumas considerações também? Da minha parte, lembrar as pessoas, né, que estão aqui nos ouvindo, que a ICTS Productivity é uma empresa de consultoria, serviços, né, e auditoria, toda essa parte de governança, riscos, compliance e ESG. Temos também a Alliant, né, nossa plataforma digital também para GRC e ESG. Então, precisando de qualquer tipo de informações a respeito, né, inclusive de suporte a iniciativas como Empresa Proética, fiquem à vontade de nos contatar. Ficamos muito felizes de verem as empresas investindo, aprimorando seus programas de compliance e tendo reconhecimento como empresa proética. Né? Como o Yaniv muito bem citou no chat, né? Quanto mais empresas tiverem, na verdade é bom para a gente, é bom para a forma que o mercado vai funcionar aqui no Brasil. E eu aproveito também para agradecer a todos vocês que estão assistindo agora ao vivo, aqueles que vão assistir a gravação, né? Porque depois vai ficar disponibilizado, e obviamente os nossos convidados super especialistas que dedicaram parte do tempo deles para compartilhar um pouco com vocês o conhecimento, tá bom? Isso mesmo. Opa, a Aline conseguiu voltar aí para dar um alô final. Gente, desculpa. Bom, coisas de internet, home office, né? Eu estou aqui. Bem, eu agradeço também a participação de vocês. Fico muito feliz de vocês estarem tão entusiastas sobre isso. Reforçando o que o Jefferson falou, é uma onda positiva, vamos buscar conhecimento, existe muita coisa divulgada aí para saberem sobre, não existe desculpa para não buscar completar. E como a Aline também tinha dito, né, isso é só um espelho do que a gente encontra dentro da empresa, é consequência, de fato, é uma sementinha que você consegue espalhar e ir contaminando aí as outras áreas. Então, convido vocês a conhecer um pouco mais sobre isso, também o trabalho que a ICTS faz, naturalmente, e obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Adriana, Aline, Lívia, Jefferson, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço obrigada, a todos. gente. Obrigada. Boas festas. A todos. Boas festas. Tchau, tchau.